falar para vocês agora o outro conteúdo que vocês já estudaram, que a gente está fazendo revisão, é a potência com expoente fracionário. A potência expoente fracionário, ela é escrita A elevado a M sobre N, que vai ser igual a raiz N de A elevado, raiz N de A elevado a M, tá? Olha, vamos pegar um exemplo prático. 2 elevado a meio. Como que vai ficar aqui, ó? O que está embaixo vai ficar, a gente coloca a raiz, o que está embaixo fica para fora, fica em cima. E o que está em cima vai ficar aqui, ó, vai ficar dentro. Ou seja, o que está em cima fica dentro e o que está embaixo fica em cima. Eles invertem, ó. O que está em cima fica embaixo da raiz e o que está embaixo da fração fica em cima da raiz. Então vai ficar escrito como 2 elevado a 1 a 2, vai ficar a raiz quadrada de 2, porque esse 2 não precisa colocar aqui na raiz, certo? Vamos ver, isso daqui serve para qualquer número, ó. Se for meio elevado a 3 sobre 2, mesma coisa, ó. Vou colocar o meio, o que está embaixo vai ficar aqui em cima, que é o 2, e o que está em cima vai ficar embaixo da raiz. Então aqui eu vou ter raiz quadrada de meio elevado a 3. Então sempre, independente do número, a gente vai fazer, ó, π elevado a 3 quartos. Eu vou ter raiz, ó, o que está embaixo vai ficar aqui, raiz quarta de π elevado a 3. A gente vai fazendo, pode fazer ao contrário também, ó. Se você tem raiz de 3, raiz cúbica de 3 elevado a 2, ó, é igual a 3, ó, o que está embaixo vai ficar em cima e o que está em cima vai ficar embaixo. Raiz 3 elevado a 2 terços. Pode fazer a transformação ao contrário também, quando está em raiz para passar em fração. Isso tudo depende da situação da atividade que a gente está fazendo. A gente está vendo como que a gente trabalha com potência com expoente fracionário, porque a gente vai entrar em radicais. E aí a gente vai utilizar essa medida para poder resolver as adições, multiplicações, potenciações de radicais. Então aqui, ó, vamos ver os radicais agora, tá? Tem 4 propriedades dos radicais. Primeira propriedade. O que ela diz? Ó, raiz n de a elevado a n. O que está dizendo? Que quando o expoente e o índice são iguais. Você tem aqui raiz cúbica de 2 elevado a 3. Ó. Então, nesse caso, os dois são iguais. Ó. Quando os dois são iguais, basta a gente simplificar. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vai ser igual a 2. Você pode simplificar os dois. A segunda propriedade, ela diz que quando você divide o índice por um número, aqui o número P, e o expoente pelo mesmo número P, então você pode, se os dois der para dividir pelo mesmo número, você pode fazer. Então você tem aqui, ó, raiz oitava de 3 elevado a 12. Esses dois dá para dividir pelo mesmo número. Os dois dá para dividir por 4. Aqui dá para dividir por 4 e aqui. Então você vai ter 8 dividido por 4 vai dar 2. Vai ficar a raiz quadrada, não precisa colocar o 2 aqui. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então fica a raiz quadrada de 3 elevado a 3. Então aí, na segunda propriedade, quando os dois, o índice e o expoente, dá para dividir pelo mesmo número. Na terceira propriedade, a gente tem o quê? Nós temos multiplicação. Então, quando eu tenho uma raiz n de A vezes B,
Ó, isso daqui é uma multiplicação. Eu posso separar, eu posso calcular raiz n de A, que multiplica raiz n de B. Eu posso separar os dois. Vamos supor, vou colocar um exemplo aqui embaixo. Se você tem raiz quadrada de 5 vezes 4, né? O que vai acontecer? Você vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 4. Como 4 tem raiz, então vai ficar raiz de 4 é 2, vai ficar 2 vezes raiz de 5. Com isso a gente pode, se um dos dois tem raiz, dá para a gente tirar, achar a raiz dele. Vamos ver aqui a quarta propriedade, que é da divisão, ou seja, você tem raiz n de A dividido por B, que você pode separar, você pode colocar raiz n de A dividido por raiz n de B, separar os dois. Então aqui vamos colocar um exemplo. Ó. Eu tenho aqui raiz quadrada de 5 quartos, não precisa colocar. Eu posso separar esse daqui, ó, raiz quadrada de 5 e aqui raiz quadrada de 4. Como o 5 não tem raiz, continua na raiz. O 4 tem raiz, vai dar 2. Então a gente pode estar utilizando isso daí na resolução das atividades. Que nós vamos ver agora a próxima atividade, que é adição de radicais. Então, na adição de radicais, só é possível fazer adição com termos semelhantes. Você não pode somar número com raiz, porque não é possível fazer essa adição. Então, você tem soma de radicais. Você pode ter aqui, ó, um exemplo. Raiz de 16 mais raiz de 4. Como 16 tem raiz e 4 também tem, raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2, tudo bem. 4 mais 2 vai dar 6. Você achou raiz de 16, achou raiz de 4, somou 4 mais 2, dá 6. Tudo bem. Nem sempre acontece isso. Você pode ter aqui, ó, duas raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Ó, esse raiz de 3 é semelhante. Ó. Como em todos eles você tem raiz de 3, você pode colocar em evidência. Você tem o 2, que está multiplicando, o 4 e o 2. Então você tem 2 mais 4 menos 3 raiz de 3, que vai ser igual 2 mais 4, 6, menos 3, 3 raiz de 3. Aí a gente utilizou a adição aqui, colocou o termo em evidência. A gente pode ter exemplo, vamos supor, que você tem raiz cúbica de 5, mais 2 raiz cúbica de 5, mais 3 raiz quadrada de 2. Ó, esses dois são termos semelhantes, mas esse não. Quer dizer, eu não posso somar 5 mais 5 mais 2, não posso juntar. Então, esses dois aqui eu posso fazer. Ó. Aqui é 1 mais 2, vai dar 3 raiz cúbica de 5. E mais 3 raiz de 2. Não pode somar? Não, porque aqui são termos diferentes. Ó. Raiz de 2 e raiz cúbica de 3 são termos diferentes. Não pode somar e nem subtrair. Só pode somar quando eles são termos semelhantes. Né? Vamos ver agora um diferente. Né? Por exemplo, raiz de 20 mais raiz de
80, né? Mas e aí, os dois não são iguais. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 20, decompor ele, ó. Pegar o 20, fazer a decomposição. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Como aqui é a raiz quadrada, ó, eu vou colocar 2 ao quadrado e aqui 5. Então, em vez de 20, vai ficar 2 ao quadrado e 5. Mais o 80, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. 80, eu vou decompor ele, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 vai dar 1. Então, como aqui é quadrado, eu vou colocar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e aqui o 5. Então vai ficar, em vez de 80, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Então, ó, essa propriedade aqui, ó, primeira propriedade, ó, quando o expoente é igual ao índice, eu posso tirar ele da raiz. Então, esse 2, ó, esse é igual ao índice, não vai sair fora. Por isso que eu coloquei tudo, quando a gente faz a decomposição, a gente deixa sempre igual ao índice, ó. Então, aqui é 2, vai sair fora. Aqui é 2, vai sair fora da raiz. E vai ficar só o 5 lá. Então, eu tenho 2 raiz de 5, mais 2 vezes 2, 4 raiz de 5. Eu posso somar? Posso, porque essas duas raízes é 5, são termos semelhantes. 2 mais 4, 6. Então, o resultado vai ser 6 raiz de 5. Esse é o resultado. Então, quando os números não forem semelhantes, mas derem para decompor, tem que ser feita a decomposição para depois fazer a adição dos termos semelhantes. Vou mostrar para vocês agora a multiplicação, como é que se faz, tá? Vamos apagar aqui um pouquinho e vamos fazer a multiplicação. Multiplicação. Ó, se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3, isso daqui vai dar quanto? Raiz de 6. Ó, para mim multiplicar aqui, ó, os expoentes, os índices tem que ser igual, raiz quadrada, raiz quadrada. Vai dar raiz quadrada de 6. Então, eu não posso multiplicar se aqui os dois índices não forem igual. Mas se um é raiz quadrada de 5 e o outro é raiz cúbica de 4, tá? Aí eu posso multiplicar aqui? Não. Aí primeiro eu tenho que fazer o quê? Igualar os expoentes, tá? Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Aqui não é 2, aqui é 3. Qual o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? É 6. Então aqui eu vou colocar raiz sexta. E aqui também eu vou colocar raiz sexta, vou deixar as duas raízes iguais. Mas e aí? Bom, e aí eu tenho que pegar o 6, dividir pelo índice aqui que é 2, multiplicar pelo índice daqui, ó, que não tem é 1. Então 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3, aqui vai ficar 5 elevado a 3. Aqui eu vou dividir 6 por 3, vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 4 elevado a 2. Olha, como agora os dois expoentes ficaram iguais, eu posso multiplicar isso daqui, ó. Tá? Então vai ficar aqui igual raiz sexta de 5 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Como 5 elevado a 3 é 125, tá? Eu posso extrair a raiz daqui, ó, 125 vezes 4 elevado ao quadrado dá 16. Eu posso fazer essa multiplicação e vou chegar na raiz lá que vai ser
é 125, vou fazer aqui, ó, 125 vezes 16. 5 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 12, 3, 15, vai 1, 6 e 1, 7. Aqui 5, 2, 1. 0, 0, 10, vai 1. Então, nós vamos ter como resultado raiz sexta de 1000. Tá? Poderia simplificar aqui depois, dividir esse aqui por 3? Poderia só se desse para tirar fora. Mas como aqui é 6 aqui é 3, não dá para fazer. Então, fica a raiz sexta de 1000. Então, na multiplicação, eu só posso fazer a multiplicação quando os índices são iguais. Se são iguais, é só multiplicar um pelo outro. Tá? Se não são iguais, eu tenho que fazer o quê? Achar o mínimo entre os índices, pegar o mínimo, dividir pelo índice e multiplicar pelo expoente. Mesma coisa aqui, dividir pelo índice, o resultado deu 3, deu 2, multipliquei pelo expoente. Aí, quando os dois estão com o mesmo índice, eu posso fazer a multiplicação. E na divisão? Na divisão é basicamente igual. Ó. Você tem raiz de 4 dividido por raiz de 5. Né? É uma divisão. Aqui, ó, eu posso aplicar as propriedades, propriedade 3 e 4. Por exemplo, quando tem aqui, eu posso colocar tudo dentro de uma raiz só, porque os dois é raiz quadrada, ó, tá? E achar a raiz de 4 e 5, tá? Como 4 tem raiz, eu poderia já achar a raiz de 4 aqui, ó. Fazer raiz de 4 é 2 e aqui vai continuar a raiz de 5. Pode ficar a raiz de 5 aqui? Por enquanto sim, mas depois a gente vai ver que essa raiz de 5 não pode ficar aqui, porque aí a gente tem que racionalizar. É o próximo assunto que a gente vai estudar. Vamos ter que racionalizar essa raiz aqui. Então vamos ver mais um exemplo. Se eu tenho raiz de 20 dividido por raiz de 5, tá? Ó, raiz de 20 dividido por raiz de 5. Eu posso colocar tudo dentro de uma raiz só, utilizando a quarta propriedade. Raiz de 20 sobre 5. Como 20 dividido por 5 dá 4, então raiz de 4, que vai ser quanto? 2. E assim por diante a gente pode ir fazendo, de acordo com a necessidade do exercício. Certo?